quero cumprimentar, saudar a amada igreja do Senhor Jesus com a graça maravilhosa e a paz do Senhor Jesus, e aqueles que estão em casa assistindo a nossa live também, nós cumprimentamos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do primeiro versículo, leremos até o versículo 6. A versão é ACF. Assim nos diz a palavra santa do Senhor. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, mais uma vez, porque tivemos a oportunidade de ler a tua palavra na congregação dos santos. E como é bom desfrutar, Senhor, das doçuras das tuas revelações, daquilo que o teu Espírito Santo fala no nosso meio, que nos dá vigor, nos dá ânimo, Senhor, para caminhar. Pedimos, ó Deus, assim como o Senhor foi com a tua igreja pela manhã nesta palavra, que o Senhor continue agora e fale poderosamente aos nossos corações, porque o Senhor é Deus de renovo, e haverá renovo neste lugar, nós cremos pela fé. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados, nós cantamos aqui os louvores, e nós sabemos que nada é feito por acaso. Embora o mundo queira pregar que tudo é por acaso, não. Tudo tem um propósito de Deus, e o mais maravilhoso é que esse propósito de Deus é para abençoar o seu povo, aleluia. O nosso louvorista, João, cheio do Espírito Santo, escolheu os louvores. Esses louvores veio para falar ao nosso coração e alegrar o nosso coração, porque o louvor é nós cantando ao Senhor, é nós falando ao Senhor aquilo que nós temos de gratidão. E nos louvores que nós cantamos ao Senhor, teve dois personagens. O primeiro personagem, a Maria, irmã de Lázaro, que derrama aos pés do Senhor um bálsamo caríssimo. E as pessoas que estavam ali até reclamaram: mas isso aí é caro, poderia vender e dar para os pobres. Quem disse isso foi Judas. Mas ela quis prestar a sua adoração ao Rei Jesus. Ela quis expressar toda a sua gratidão pelos feitos de Jesus na vida dela, da família. Jesus tinha ressuscitado Lázaro depois de 4 dias. Isso era impossível, Lázaro morreu, 4 dias acabou. Jesus veio e trouxe novamente Lázaro à vida, e isso ficou marcado na vida daquela serva, e ela quis adorar a Deus com fervor, sem importar com valor, porque não há valor que pague o sacrifício de Jesus na cruz pela nossa vida. E assim ela fez. Outro louvor: estou gastando a minha vida. João Batista, que veio para preparar o caminho, e que a vida dele foi para preparar o caminho para o Senhor. Ele não teve nenhuma regalia, não viveu em palácios, não. Ele pregava no deserto, comia mel silvestre e gafanhoto. Misericórdia, comer gafanhoto, só Deus mesmo, não é isso? Mas era o que
Ele fez, ele estava gastando, ele estava preparando o caminho. Ele nasceu para esse propósito. Deus já tinha um propósito para ele. Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. Nós nascemos para cumprir esse propósito de Deus. E João Batista não esquentou, não queria regalia, mas ele, tanto João Batista quanto Maria eram pessoas, eram seres humanos normais como nós somos, mas que eles escolheram agradar a Deus, escolheram colocar a sua vida diante de Deus, fazer a vontade de Deus. E ele preparou o caminho para o Senhor, sem reivindicar nada, sem cobrar nada a Deus. Senhor, eis-me aqui, eu só quero isso, Senhor, porque eu sei aquele que eu estou falando, aquele que eu estou pregando, eu não sou digno de desatar a sandália dele, Senhor, porque ele é o meu rei, é o Messias prometido. E ele gastou a sua vida com amor, com alegria. Porque para nós, meus amados, não tem outra vida a não ser na presença de Deus, a não ser na congregação dos santos. Esse é o nosso louvor a Deus, essa é a nossa vontade. Senhor, eu quero estar em comunhão com o Senhor e com meus irmãos. E cantamos esse louvor e declaramos isso, e é isso que nós queremos, porque senão nós seríamos hipócritas, e aqui não há hipocrisia. Somos falhos sim, mas o nosso coração é reto e sincero em falar que Jesus é o nosso Rei e queremos dar a Ele toda a nossa adoração. Quem concorda, dá um glória a Deus. Aleluia. Para isso nós fomos criados, para adorar a Deus. E agora sim eu vou entrar na palavra. Nós falamos aqui acerca de um rei Ezequias. De manhã eu falei um pouco acerca da origem dele. Ele nasceu num lar difícil, espiritualmente falando. O seu pai, o rei Acais, a Bíblia diz que ele foi um dos piores reis que teve em Judá. Os reis de Judá, a grande maioria fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Não foram todos, mas a grande maioria. Mas o rei Acais não. Ele abandonou o Senhor. Ele colocou o culto a deuses estranhos. Ele fez tudo que desagradava a Deus. Para os irmãos entenderem como é que estava a vida espiritual daquele povo naquela época, o povo estava adorando a serpente de bronze que Moisés mandou fazer no deserto. A Bíblia fala que o povo estava queimando incenso a essa serpente, adorando. Idolatria estava no meio daquele povo, porque o rei levou o povo a isso. E aquela serpente nada mais era um tipo do Senhor Jesus, que foi erguido no Calvário, e todos que olhassem para a cruz do Calvário, todos que confessassem, seria salvo da morte. Porque no deserto as serpentes estavam ali picando os pés do povo, e o povo estava perecendo, morrendo. E Deus falou para Moisés: olha, faça uma serpente de bronze, erga ao alto, e todos aqueles que olharem para a serpente vai ser livre da morte. E assim Moisés o fez, porque estava já profetizando aquilo que Jesus, que o Messias iria fazer na vida do homem, morrer em nosso lugar. Louvado seja Deus. E o povo pegou isso, que era uma bênção de Deus, e fez idolatria. Então a situação era caótica. Não é muito diferente do mundo hoje em dia, né? O mundo está perdido na idolatria, está perdido no desamor, está perdido. Aí nasce Ezequias, nessa situação, vendo e aprendendo com o seu pai, Acais. O que ele estava fazendo? Certamente ele sabia que um dia ele iria reinar. Mas interessante é que Ezequias não aprendeu aquilo que o pai dele estava fazendo, não tomou aquilo como exemplo, mas não, ele tomou como exemplo a palavra de Deus, ele tomou como exemplo a Torá, aquilo que eram os mandamentos, a lei, os profetas, e ele guardava a palavra de Deus no coração dele. E quando o seu pai Acais morre, ele começa a reinar, e a primeira coisa que ele faz é destruir todos os deuses que não eram Deus. Aleluia.
acabou com a idolatria, queimou tudo, queimou todos os altares. Agora o povo de Deus vai adorar o único Deus, o Deus de Israel, aquele que nos tirou do Egito e nos trouxe para a terra prometida. A Ele que nós vamos adorar, somente a Ele. Aleluia. E foi um rei sábio, que fez o que era reto aos olhos de Deus, e agradou o coração de Deus. E Deus lutou as suas lutas, guerreou as suas guerras, e foi com ele dando vitórias maravilhosas. Porque todo aquele que serve a Deus com retidão recebe de Deus sim. Não é uma barganha, não é uma troca, mas Deus tem prazer em nos abençoar. Bom é o Senhor que não tem prazer na nossa dor, já diz o profeta. Deus tem prazer em te ver feliz, amém, igreja? Deus não quer te ver sofrendo em lágrimas. Mas nós passamos por momentos difíceis nessa vida, é claro. Mentiroso é aquele que diz que aceitou Jesus, agora vai tudo bem, não tem mais problema, não tem mais luta. Mentira, mentira. Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou um alerta: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus, venceu o mundo. Louvado seja Deus. Então, temos lutas, temos aflições. E uma coisa que eu quero frisar, eu frisei de manhã, acerca da salvação, que é muito importante, que a palavra de Deus, Paulo ele diz que pela graça sois salvos, e isso não provém de vós, é dom de Deus por meio da fé. Então nós não merecemos a salvação, amém? Nós não estamos aqui para ser salvo, não. Nós estamos aqui porque nós somos salvos, louvado seja Deus, que a salvação ele já nos deu na cruz do Calvário, aleluia. Então é dom de Deus. Agora a fé é por meio da fé. Para você receber essa graça, você precisa ter fé. Fé que Jesus morreu pela sua vida, fé que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e vive está ao seu lado, te abençoando, né? te protegendo, te livrando de todo mal. É fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não alimentarmos a nossa fé, a fé ela desfalece, ela vai embora, ela chega até morrer. Por isso nós estamos aqui nos dias de culto, para alimentar a nossa fé, junto com a igreja, junto com a congregação dos santos. Aqui Deus fala, aqui Deus derrama do seu alento, aqui Deus fortalece, aqui Deus liberta, aqui Deus cura, aqui Deus faz maravilhas. Porque o nosso Deus é o dono deste lugar, aleluia. Então nós nunca faremos algo para merecer a salvação, mas nós devemos buscar ter comunhão com Deus. Nós devemos buscar ter relacionamento com Deus, né? De ter uma vida estreitada com o Espírito Santo, em ouvir a voz do Senhor e falar acerca de Deus. Para isso precisamos alimentar a nossa fé, para estar sensível à voz do Espírito Santo. O rei Ezequias, o rei que restaurou o culto, o rei que consertou tudo, o rei que era reto diante de Deus, que fez aquilo que agradava a Deus, que fazia aquilo que Deus, né? Deus ele se agradava naquilo que ele fazia, como que ele conduzia o povo, levou o povo à adoração, levou o povo a realmente glorificar a Deus, a saber que só há um Deus, o Deus de Israel. A Bíblia fala que naqueles dias, ou seja, era dias de vitória, dia que ele estava caminhando com Deus, ele estava vendo Deus, né, operar, ele estava vendo Deus abençoar, ele estava vendo Deus prosperar o povo estava alegre, adorando a Deus. E naqueles dias, de repente, adoece Isaías, adoece Ezequias. Naqueles dias adoeceu uma enfermidade mortal, misericórdia. De repente, toda a alegria dele, não é isso? Porque quem aqui gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente. A doença não nos pertence, o que nos pertence é o reino de Deus. O nosso corpo não é templo de doença, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é templo de tristeza, de angústia, o nosso corpo é templo da alegria do Espírito Santo. Então, mas ele adoeceu. E ele recebe a visita do profeta Isaías, profeta de Deus, que profetizou a vinda do Messias. Nós chamamos do profeta messiânico porque ele detalhou as características físicas do Senhor Jesus. Deus mostrou para ele.
Era um profeta de propriedade, que falava da parte de Deus. Vamos imaginar aqui, conjecturar, Ezequias doente, com uma doença de morte. Olha, rei, o profeta está vindo aí. Opa, o profeta está vindo aqui. Coisa boa vem aí. O profeta vem trazer algo de Deus para mim. O profeta vem trazer a resposta de Deus para mim. Essa doença vai ser curada. Ele poderia estar pensando nisso. E Isaías chega até ele. E a palavra de Isaías para ele não foi que Deus iria curar. A palavra de Isaías para ele era assim: olha, arruma a sua casa, porque certamente morrerás. Misericórdia. Imagina, amados, imagina você receber uma profecia dessa. Assim, eu não recebo não, Deus. Você recebendo ou não recebendo é de Deus, amém? Se for de Deus, é de Deus. Se você receber e não for de Deus, não é de Deus. Mas se é uma profecia de Deus, você receber ou não, é de Deus. E ele recebeu. E ele poderia, estou falando aqui no âmbito material, a nossa humanidade, que nós temos o nosso senso de justiça, que é muito diferente do senso de justiça do Senhor, sabemos disso. Ele poderia falar assim: Senhor, o meu pai era idólatra, o meu pai fez tudo que era errado, o meu pai não te adorou, o meu pai não glorificou o teu nome, não levou o povo à adoração, mas eu fiz isso, eu restaurei o culto, eu destruí os altares dos deuses que não era Deus, eu fiz isso, Senhor. E agora o Senhor vai falar que eu vou morrer. Essa palavra do profeta veio até o palácio para me falar isso. Ele poderia virar as costas para o Senhor e falar: desisto, não adiantou nada eu fazer tudo isso, e a minha recompensa é morrer sem chegar no propósito, morrer sem se cumprir a profecia toda, é a minha recompensa. E meus amados, muitas das vezes isso acontece conosco, na nossa caminhada. Nós estamos caminhando com o Senhor. Lembra aqui que eu falei que nós não merecemos a salvação de Cristo. Não, é pela graça mesmo. Eu não vou ser salvo porque eu subo de joelhos escada. Eu não vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu faço um ritual. Não, eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus. O sangue dele foi derramado e me purificou de todo o pecado. Mas a gente quer servir a Deus, não é isso? E a gente serve a Deus com alegria, com retidão. E de repente vem sobre nós uma notícia como uma notícia dessa, algo terrível, porque isso foi terrível para abater. E o pior, não foi Satanás que falou, não foi o rei da Síria, Senaqueribe, que falou, não, foi o profeta de Deus que falou aquilo, foi Deus que mandou falar. E agora como agir? Aí às vezes a gente, no nosso senso de justiça, nós falamos: Senhor, eu desisto, não adiantou nada, Senhor. Eu estou há 26 anos no Evangelho, estou te servindo, sendo usado, eu canto, eu prego, eu fico no portão, eu faço visitas, eu faço tudo aquilo pelo reino, e agora minha vida está dessa forma. O meu filho está acamado, adoentado, o meu casamento está falido, o meu esposo está no vício, a minha esposa está perdida. Senhor, o que adiantou? O que adiantou eu me gastar? O que adiantou, Senhor? Muitas pessoas fazem isso. Essa semana eu estava vendo um testemunho escutando um podcast de uma pessoa que foi serva de Deus, se desviou e estava emprestando a boca dele para Satanás. E falando: é muito fácil, né? Jesus não fala, Jesus não ouve. Ele falando isso. Se tudo faz bem, é porque Ele que me abençoou. Se tudo vai mal, é porque Ele está me provando. É muito fácil isso. Misericórdia, emprestar na boca para Satanás. Porque é isso que Satanás quer: cegar a sua vista espiritual. Quer colocar comichões nos seus ouvidos, para você não ouvir a voz verdadeira de Deus. E muitas vezes a gente começa a se lamuriar. Veio a angústia, veio o dia mal, e em vez de eu me prostrar, fazer como Ezequias, eu vou me lamuriar, eu vou murmurar, eu vou virar as costas para Deus. Senhor, tu está sendo injusto comigo. Misericórdia, Deus é um Deus de justiça. Entenda, a justiça de Deus não é a nossa justiça. Os planos de Deus não é o nosso plano, é bem maior. Louvado seja Deus. Aí o que nós aprendemos aqui? O rei Ezequias, naqueles dias de
vitórias. Dias que ele estava conduzindo um povo na presença de Deus. Naqueles dias veio uma doença de morte. Ele adoeceu. Acontece. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, né? A chuva ela cai, o sol nasce para os ímpios e nasce para os servos. Não tem esse negócio só porque eu sou servo, não vai acontecer comigo. Claro que Deus tem poder para nos livrar das ciladas do inimigo. Ele livra. Louvado seja. Um dos benefícios de servir a Deus é isso. No mundo desse que nós vivemos, só Deus para nos livrar. Ezequias, quando ele recebe essa palavra dura do profeta, nós falamos aqui o que muitas pessoas fazem: esquece de Deus, se arrepende. Passei tanto tempo na igreja, e o inimigo falando, e o passarinheiro ali lançando os laços, e minha fé se desvaindo, os meus olhos se fechando para aquilo que é a glória de Deus, os meus ouvidos se fechando para aquilo que é a palavra maravilhosa do Espírito Santo, e eu caio no laço. Mas Ezequias não. Como não cair no laço? Vamos ver o que Ezequias fez. A palavra do Senhor diz que: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele foi diante de Deus. Ele virou para a parede. As pessoas falam que é revelação. Não, é porque ele queria que nada atrapalhasse ele naquele momento. Ele não queria nem o profeta entre ele e Deus. Ele queria ele e Deus. Aleluia. Porque você tem acesso livre ao seu Pai pelo sangue de Jesus. Era ele Deus, era uma profecia, porque antes somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ezequias ali, ele nos mostra que ele alcançou de Deus a revelação do novo e vivo caminho no sangue do Cordeiro, que nós temos acesso direto ao Pai. Não precisou do profeta, ele olhou ao Senhor: Senhor, olha para mim, Senhor, lembra-te que eu fiz segundo aquilo que o Senhor queria, lembra-te que o meu coração foi reto e perfeito. Ele foi orar àquele que podia mudar a sua vida, aquele que poderia restaurar a sua sorte. Ele foi orar a esse Deus. A fé que ele tinha aprendido, não de seu pai Acaz, mas dos seus pais Davi, como Deus fala aqui na palavra. Assim como fui com teu pai Davi. Mas o pai dele foi Acaz. Não, mas Deus está olhando para Davi, a profecia que Deus deu a Davi. E interessante que a Bíblia aqui não fala que ele pede para o Senhor viver. Senhor, não me mate. Não, ele orou: Deus conhece o coração. Claro que aquela palavra angustiou o seu coração. Mas, meus amados, quando ele se dobra diante do rei, quando ele se dobra diante de Deus, reconhecendo a sua majestade, aqui ele está falando: Senhor, se o Senhor quiser me levar, amém, Senhor, amém, o Senhor é soberano. Mas, Senhor, se o Senhor não quiser, Senhor, tu podes também mudar a minha sorte, porque em tudo tu és o meu Deus. Se eu estou chorando, tu és o meu Deus. Se eu estou alegre, tu és o meu Deus. Na alegria ou na tristeza, tu és o meu Deus. E ele se derramando, o profeta Isaías estava indo embora, e o Senhor fala com ele: olha para o profeta, olha, volta. Aleluia. O Deus que ouve a sua oração. Ezequias estava orando naquele momento de angústia, naquela luta que parecia ser impossível, aquilo que era o milagre que ele precisava, ele estava buscando, ele estava orando. E Deus moveu o seu profeta: volta, porque o rei Ezequias orou a mim, e eu estou respondendo a sua oração. Volta e fala para o profeta. Não fala só isso, não fala assim, assim diz o Senhor. É porque Deus que está falando, não é o profeta Isaías, é Deus falando, não é o presbítero Edmar, é Deus falando ao seu coração. Deus ouve a sua oração. Aleluia.
Então volta e fala assim, diz o Senhor: olha, acrescentarei 15 anos em tua vida, louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus de Ezequias não mudou, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. O nosso Deus é imutável. O que Ele fazia no passado, Ele faz hoje também. Ele restaura a vida, Ele restaura casamento, Ele liberta do vício, Ele cura enfermidades, Ele salva, aleluia. Aí Ezequias recebe aquela palavra, agora sim, agora foi diferente da primeira. A primeira visita do profeta foi para dizer que ele ia morrer, e era de Deus, tá, amado? Não era de Satanás, não, era de Deus. Mas ele se quebranta, ele bate na porta de Deus, ele fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, meu Deus, eu fiz tanta coisa e preciso fazer mais coisas na tua presença, Senhor. Senhor, eu fui usado por ti, mas eu quero continuar sendo usado. Senhor, outrora eu pregava, mas eu quero continuar pregando. Senhor, outrora eu cantava com alegria, mas eu quero continuar cantando. Senhor, olha para mim, Senhor, olha para o meu coração, restaura a minha vida na tua presença, Senhor. Deus ouve a sua oração, aleluia. E o profeta vai lá e ele recebe aquilo agora diferente. Agora a palavra do profeta é de vida. Não morrerás. Deus vai acrescentar 15 anos na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ouve a nossa oração. E o profeta Ezequias recebe agora aquela palavra maravilhosa. Imagina, irmãos, que palavra maravilhosa, né? De alento, né? Olha, naquele dia adoeceu Ezequias com doença de morte. Aí vem o profeta e fala: olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Aí ele ora ao Senhor, e Deus responde, porque o nosso Deus é vivo. Nós oramos, nós estamos conversando com um Deus vivo, um Deus que ouve a sua oração. E rapidamente Deus manda o profeta voltar e fala: não, vai lá, diz que ele não vai morrer. Aí o profeta recebe aquilo e ele pede um sinal. Mas qual será o sinal? E o profeta Isaías fala assim: olha, está vendo a sombra do relógio de Acais? Vai retroceder 15 graus. Um milagre. O sol voltar. Aleluia. O tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus. E aquela alegria que ele tinha no passado, aqueles dias de vitórias, de guerra que o Senhor guerreava, ia voltar novamente. Aquela alegria que você sentia aqui na presença de Deus vai voltar novamente. O desejo de servir ao Senhor no seu coração vai voltar novamente. Esse é o sinal que Deus está falando contigo. Aí ele fala: Senhor, o sinal é esse. Qual o sinal? Ah, interessante, essa parte é maravilhosa. Ele fala assim: ó, qual o sinal para que eu possa voltar à casa do Senhor? Que o profeta falou que em 3 dias ele voltaria para a casa do Senhor. Ele estava no palácio, na casa dele, mas o Senhor restaurou a sua vida para ele voltar para a casa do Senhor, aleluia. Por quê? Porque na casa de Deus há abundância de alegria, na casa de Deus há alimento farto para a sua alma, igreja. Não deixa de congregar, não deixa de se alegrar com os santos de Deus. Não é que nós sejamos diferentes, especiais, nada disso, mas é que o Espírito Santo de Deus, assim como o Espírito Excelente habitava em Daniel, esse mesmo Espírito habita dentro de você. E Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele ouve a sua oração, Ele alenta, Ele acalenta a sua vida. Meus amados, não é palavra soltada ao vento, não. É a palavra de Deus que fortalece a alma do cansado. Se você está cansado de lutar, eu recebi uma palavra dura. Às vezes nós recebemos uma palavra dura até de um irmão nosso, às vezes até do pastor, de um presbítero, de um líder, nós recebemos, porque nós somos falhos. Podemos falhar,
mas Deus é perfeito. E se alguém assim, ou alguma coisa te feriu, hoje Deus está falando ao seu coração: olha, põe-te de pé que eu falarei contigo, eu te abençoarei, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Não desista de servir a Deus. Aleluia. Porque o mais importante, meus amados, é servir ao Senhor Jesus. A nossa recompensa é a coroa de glória. Aleluia. Só Ele pode nos dar isso. Nada neste mundo pode nos dar. Aí, mediante daquilo tudo, eu vou pedir agora para projetar no capítulo 38 mesmo, o verso 18, 19, 20. Depois de tudo isso acontecer, olha o que produz. Olha o que a ação maravilhosa do Espírito Santo em seu coração produz. A Ezequias vai cantar ao Senhor. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão a tua verdade os que descem a cova. O vivente, mas eu gosto da tradução que diz assim: os vivos. Os vivos, este te louvará. Quem está vivo aqui? Louve ao Senhor. É os vivos que vão te louvar, Senhor, como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Aleluia. O Senhor veio salvar-me da morte, por isso tangendo os meus instrumentos, aleluia, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amado. É Deus falando ao teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O milagre de Deus produz isso. O milagre de Deus produz louvor, produz gratidão no seu coração. Se você é servo de Deus, você é grato a Ele. Aleluia. Vou pedir para o ministério subir. Eu queria pedir um louvor. Aproveitar que o João está aí. Eu posso pedir? Qual é? Qual é? Eita glória! É o louvor de Isaías. Os anjos clamam: santo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é adorado, Ele é glorificado neste lugar, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Põe de pé, igreja, e vamos louvar ao Senhor com toda a nossa adoração, com toda a nossa gratidão, porque Ele é santo, é santo, é santo. Aleluia.